mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão. Amém? Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância. Aleluia! Olha o que Acabe fez. Ele matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele. Não era pouco não, hein? E o persuadiu, insistiu, agradou, persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo, Ramote Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu. Vamos prestar atenção aqui. E o meu povo, como teu povo, seremos contigo nessa guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. E então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Ilá. E disse Josafá: não vale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Ilá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas, 400, hein? E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenaanã, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirá os assírios, até de todo consumires. E de todos os profetas profetizavam mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperará. Vamos prestar atenção. Aleluia, Jesus. E prosperará, porque o Senhor dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como um deles, e fala o que é bom. Porém, versículo 13, Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo ir? E ele disse:
subi e prosperarei, e serão dados nas vossas mãos. Só que o versículo 15, para nós, e o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no monte do Senhor? Então disse ele, versículo 16, 400 profetas falaram sim. Isso é para nós prestarmos atenção. E no versículo 15, quando ele diz: até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? E o versículo 16, sério, hein? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor a este: não tem Senhor, torne cada um em paz para casa. Quer dizer o quê? Não. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita, a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a quem suba e caia a Ramote Gileade? Disse mais: um diz dessa maneira, outro diz da outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele lhe disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás, e também prevalecerá. Sai e faz-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca desses teus profetas. O Senhor falou mal a teu respeito. E no versículo 23, olha porque a gente fala a verdade. Zedequias, filho de Kenaana, se achegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-los à mão, e ao governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz. Senhor, não tem falado por mim? Disse mais: ouvi poucos todos. Eu vou continuar mais um pouquinho, eu sei que a leitura é longa, irmão. Subiram, pois, o rei de Israel a Josafá, e o rei de Judá a Ramate de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. E disfarçou, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitães dos carros, e tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. E sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para a peleja. Porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. E o versículo 32, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem, na sua simplicidade, armou um arco e feriu o rei de Israel entre as junturas
e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou ferido, muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Assim acabou Acabe. Então, aleluia, irmãos, pode se assentar. Eu quero falar com você nesta noite, porque a palavra falou muito comigo a semana inteirinha, e eu prestando atenção no culto, eu glorificando a Deus, aleluia, eu glorificando ao Senhor, e o Senhor fala. O Senhor é poderoso, o Senhor é Deus, o Senhor é grande, da gente entender, aleluia, Jesus, glórias a Deus, da gente entender que a gente tem que prestar atenção nas coisas, irmãos, a gente tem que ficar atento nas coisas que acontecem na nossa vida, no dia a dia, no decorrer da nossa história, no decorrer da nossa vida, aleluia, o cuidado que a gente tem que ter, porque a gente vê que no comecinho do capítulo 18, tinha, pois, Josafá, volta lá, pastor Evandro, no versículo 1, aleluia, Josafá tinha riquezas e glória, Josafá, ele tinha abundância, só que, aleluia, Jesus, numa fraqueza dele, a irmã Lene começou aqui falando de perdão, quando a gente não perdoa a gente mesmo. Isso vem me confirmando cada vez mais, porque a gente, voltando no capítulo 17, no versículo 1, a gente vê que Josafá, ele teve duas brechas que ele deu. Ele era uma pessoa que tinha ali, ele tinha cuidado, ele tinha sabedoria, ele conhecia Deus, ele entendia das coisas de Deus, porque no capítulo 17, no versículo 2, quando ele pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições da terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha dado, o Senhor foi com Josafá, no versículo 3, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, capítulo 17, versículo 3. Josafá conhecia as coisas de Deus, ele entendia das coisas de Deus, porque aqui vem nos dizer que o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins, não buscou deuses estranhos. Ele tinha uma formação boa, porque ele tinha o conhecimento, ele tinha a sabedoria do pai dele. Mas nós vemos aqui, aleluia, que na primeira brecha que ele abriu, quando ele armou tranqueiras, guarnições, para lutar contra o povo, aleluia. E nós vemos aqui para o capítulo 18, quando Josafá, que tinha riquezas e glórias e abundância, só que o filho dele casou com a filha de Acabe. Então, aleluia, as nossas escolhas, irmãos, são perigosíssimas. A gente não é obrigado a plantar, mas se a gente plantar, a gente vai colher. Não tem para onde fugir. Plantou, colheu. Josafá tinha conhecimento, ele tinha base, ele tinha formação, ele tinha sabedoria. Mas duas atitudes da vida dele acarretou problemas terríveis. Isso não é diferente com a gente. A gente for olhar para o decorrer da nossa história, quantas decisões erradas nós tivemos, e muitas vezes pagamos preço até hoje. Nós vemos aqui que ao cabo de alguns anos, no versículo 2, quem chegou?
obedeceu a ele. Aleluia. Quem? Acabe. E Acabe, ele não era bobo não, sabia? Olha o que ele fez, um banquete. Ele matou ovelhas e bois, não foi pouco não, foi em abundância. Para ele, para o povo que vinha com ele. E ele agradou tanto Josafá, sabe? Agradou, adoçou, agradou. E a gente vê aqui que não é diferente. A gente precisa muito tomar cuidado, precisa muito viver em espírito de oração, porque Acabe fez um festão e ele agradou tanto a sua irmã. Vamos, Gileade, vamos, Josafá, vamos na Ramote de Gileade, vamos, bonzinho Acabe, que gracinha, muito lindinho. O diabo não vai aparecer para nós com 2 chifres, e nem com 2 dentes, e nem com o tamanho do garfo. Ele não vai aparecer assim. Ele vai aparecer com um sapatinho de algodão. Porque Acabe, no versículo 3, era rei de Israel, casado com Jezabel. Terrível. Ele disse a Josafá, olha como as palavras dele eram doces. Irás tu comigo a Ramote de Gileade? Ele continua dizendo, como tu és, serei eu. Vou ser igualzinho a você, bonzinho, uma florzinha. Olha lá, que graça. Como tu és, serei eu. O meu povo com o teu povo. Seremos contigo nessa guerra, amiguinho, bonzinho. Aleluia. O que foi que Josafá disse? Não, vamos consultar primeiro os profetas. Vamos consultar, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se é confirmado ou não é confirmado, no versículo 5. Vamos, aleluia, glórias a Deus. Vamos confirmar isso aí. Porque Deus está lá nas mãos do rei, mas vamos confirmar primeiro. Josafá tinha conhecimento das coisas. E o rei disse, aleluia, vamos juntar 400, é muita gente. E todos falaram por uma voz, só vai. Vai que você vai se dar bem. Vai que vai dar tudo certo. Vai acontecer o melhor. Vai dar na sua mão. Aleluia. Mas ainda não entrou no coração de Josafá. Não estava batendo bem. Não estava dando certo. Não é assim que funciona. Não tem mais ninguém que possa vir aqui. Não, espera aí, tem aqui. Tem 400, será possível? Você não vai aceitar isso? Ah, tem sim. Tem um profeta aqui, ele chama Micaías. Mas só que tem um porém. Ele não fala o que eu quero ouvir. Ele não concorda com o que eu quero, o que ele fala, o que ele profetiza para mim, não bate bem comigo. Não, mas manda chamar. Chama! Podia ter chamado o outro. Não, mas a obra estava na mão dele. Quando a obra está na mão de outro, não faz. Não adianta querer brigar. O tempo é de Deus. A hora é de Deus. Quando chega o tempo e a hora, Deus vem, faz e acontece. Pronto, acabou, ponto final. Não, peraí. Não, não é assim não. Ele só fala mal de mim, ele não fala bem. Ele não concorda com os meus pensamentos, ele não concorda com as minhas ideias. Não, peraí. Tá bom, vou chamar o meu grupo aqui. Vou pedir para trazer esse tal de Micaías aí, mas já vou avisando. A palavra que ele vai falar não vai bater com o que está no meu coração. E o que eu quero,
já está declarado na minha mente. E olha, foi trazido, trouxeram. E olha só que coisa mais interessante, eu acho muito lindo, irmãos, quando Deus, Ele se declara para nós, quando Ele quer revelar algo profundo, oculto, escondido no nosso coração. Que 400 profetas de Baal, eles eram bem instruídos para responder o que era para responder. Acabe queria, ele tinha um objetivo, ele queria ganhar a guerra, porque daí ele ficaria dono de tudo. Ele era, sabe o quê? Ele era sogro do filho de Josafá. E a ideia dele era tirar Josafá da história. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca em ser isso. Nós deitamos, dormimos e acordamos porque Deus nos sustenta. O Senhor nos guarda. Ele nos guarda tudo que acontece conosco. Irmãos, tem um porquê. Tudo tem a sua hora, o seu tempo. Olha só para você ver no versículo 9. Quando eles estavam assentados, cada um no seu trono, chique. Sabe aonde? Vestido com as suas vestiduras, assentados numa praça, no versículo 9. A entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Que chique que era, hein? Falando tudo que eu quero ouvir, isso é bom demais. Meu Deus do céu, mas só que nesta noite Deus fala para nós, que não é assim, desta maneira, não é desse jeito, recalamassurianda, recalamanai. Zedequias, ele fez, olha que coisa linda que ele achou para ele. Ele fez um chifre de ferro e disse: você está vendo esse chifre de ferro? Você está vendo? Com esse chifre você vai ferir todo mundo. Você vai ferir os filhos, vai acabar com todo mundo. Aleluia. Mas olha, todos os profetas, todos profetizavam o mesmo, dizendo: sobe, está no versículo 11, sobe, vai. Como vai? Não ia dar certo, não ia dar certo. Vai, você prosperará, porque o Senhor dará nas mãos do rei. Meu Deus, nós vivemos dias maus, nós temos que ter muito cuidado, porque um espírito de mentira entrou no coração daqueles profetas. Um espírito de mentira, um espírito de enganação. Vai, porque vai dar tudo certo. No versículo 12, o mensageiro foi chamar Micaías. E vem nós aqui mudando para essa história. Vem, Micaías. As palavras dos profetas, uma voz disse coisas boas para o rei. Seja, pois, também a sua, viu? Cuidado com o que você vai falar aqui. Eu recebi um convite, irmãos, para me pregar. E eu comecei a analisar. Não, vamos orar, vamos amém. É para fazer a obra. O dia que não tem trabalho aqui, vamos fazer a obra. O campo é grande, a gente precisa trabalhar, pregar. Quero trabalhar, meu Senhor, é lindo o louvarzinho, mas se a gente prestasse atenção na palavra dele, a gente arrepiava e estremecia, porque é profundo. E vai passando um dia, 2 dias, orando, pedindo a Deus para direção, para palavra, vem mandar um tema, tudo bonitinho. Daqui a pouco eu recebi um áudio: olha, irmão, você fala isso, aquilo. Irmão, está difícil para fazer obra. A gente precisa prestar atenção. A gente precisa estar de olhos bem abertos, atentos.
quis até desistir, mas eu não consegui, porque ela tinha feito cartaz, e ela tinha jogado esse cartaz para todo lado. Eu falei, meu Deus, aí não posso também, né? Vou fazer o quê? Mas eu cheguei lá, o meu Deus foi no meu coração. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Porque, aleluia, Deus chamou nós para fazer uma obra, para falar, aleluia, o que Ele pedisse, o que Ele mandasse, o que Ele ordenasse. E nós vemos aqui no versículo 12, que, aleluia, Micaías vem dizer, todos estão falando uma coisa só. Mas no versículo 13, meu Deus, nós vemos aqui, vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso eu falarei. Vou eu falar, aleluia. Vindo, pois, ao rei, o rei disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi, prosperarei, serão dados nas vossas mãos. Vai lá. Tem 400 aí falando, você ir? Vai. Pode ir, vai. Mas, aleluia, no versículo 15, até quantas vezes te conjurarei, para que não fale senão a verdade no nome do Senhor, com letra maiúscula? O profeta, quando ele é profeta de verdade, ele não teme, ele não vacila, ele não retrocede, ele levanta e vai, ele caminha, porque Deus ordenou, Deus mandou. E nós vemos aqui que no versículo 16, Micaías abre a boca e ele começa a falar. Eu vi a todo Israel disperso, todo mundo perdido, sem lugar, todo mundo disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esse não tem Senhor, vai todo mundo embora para casa e vai em paz. Pronto, ficou feio o negócio para o profeta, porque você encontra 400, gente, agora tem que ter uma fé bem grandona, tem que ter um Deus bem soberano, bem grande, uma firme convicção que agora, daqui para frente, o preço vai ser grande, porque quanto mais é dado, mais que é cobrado. Eu vi Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor, todo mundo perdido, sem lugar, andando, procurando. Esse não tem Senhor não, está vendo? Vai todo mundo, dorme em paz, vai em paz para casa. E acabou a conversa, ponto final. E o rei disse a Josafá, eu não falei para você? Versículo 17, eu não te disse que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre mal? O preço estava aí, a sentença estava dada, e vamos nós, aleluia, Jesus. E ele fala igual Isaías, eu amo, aleluia, porque o versículo 18, ele vem lembrar o que Isaías falou lá atrás. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial. Olha a visão que Micaías teve. Em pé, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Aleluia, Jesus. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe? Quem? Rei de Israel para que suba? Aleluia. Olha só como que é. Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia de um jeito, outro dizia do outro, mas a obra ia ser feita lá. Então tem coisas
confundimos as obras do Senhor com as obras do inimigo. Nós temos que ter visão, até mesmo para pôr a mão numa pessoa e fazer uma oração para ela. Nós temos que ter o discernimento para saber se é para ir ou se é para ficar. Porque olha só como que está a palavra. Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E disse o Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, glórias a Deus. Disse: eu pressionarei. E o Senhor lhe disse: com quem? Aleluia. Nesta noite, feriado de carnaval, irmãos, quanto espírito de engano tem aí, quanta mentira, quantas coisas, quanto engodo de Satanás. Nós precisamos estar atentos, vigiando em constante oração, glorificando a Deus, porque aleluia, eu sairei. Ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerá. Sai. Quase assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs, no versículo 22, um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Deus usa o mal para fazer as obras, para fazer o trabalhar, o agir. Porque o versículo 22 fala para nós que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca daqueles profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. E Zedequias, no versículo 23, reagiu naquela hora. Naquela conversa, naquele diabo que estava ali, ele chegou, ele esbofeteou o rosto de Micaías. O queixo, ele disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Então nós não somos diferentes. Nós somos, sabe? Nós somos um tempo inteiro. Nós somos entregues à morte todo dia. Diante de uma situação, diante de uma circunstância em que passou aqui Micaías. Ai, Micaías, fala a verdade. Fala, porque eu vou fazer uma obra, vai ser necessário assim. Porque o versículo 24 vem nos dizer: eis que verá. Ele responde: você verá naquele dia, quando andares de câmara em câmara para esconder. Isso mesmo, futuramente. E disse o rei Israel: tomai a Micaías, leva ele, joga ele na prisão, deixa ele lá com um pão de amargura, de angústia, lá no versículo 26. Coloca ele no cárcere, sustenta ele com um pão de angústia e com água de angústia, porque eu vou para a guerra, eu vou voltar. É que eu volte em paz, não vai voltar, porque ele afrontou o profeta. Se ia ser ruim, ficou pior. Aleluia, glórias a Deus. E Micaías foi para o cárcere. Aleluia, ele responde: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, eu vou preso, mas que eu falei a verdade para mim. Não importa se vai apanhar no rosto, se vai ser esbofeteado, se vai ser ultrajado, expulso da cidade. Fala a verdade. Porque convém, aleluia, que seja assim. É melhor agradar a Deus do que agradar o homem. Nós não nascemos para agradar homens, humanos, aleluia. Não vai mal não. Uma visão, um penteado no rosto, não tem problemas. E olha que o versículo 28, foi todo mundo para a guerra.
Versículo 28, subiram. Olha, subiram. E quem vai junto? Josafá. Quem entendia da palavra, quem sabia da palavra, foi junto. Ele não deu ouvido. É triste, irmãos, quando a gente vê que determinada situação não vai dar certo, determinado casamento não ia dar certo, não vai dar certo. Você está enxergando, você está falando, aleluia. Não tem jeito, não desiste, não volta atrás, que é o sabor do momento. Houve uma profecia lá, cuidado quando você ficar andando por aí, você escuta, depois vem cheio de capricho. E a gente volta lá e vamos ajudar, e a gente ajuda, porque a gente ajuda mesmo. Quantas vezes, aleluia, nós aconselhamos pessoas, as pessoas ligam, as pessoas conversam, vou tomar uma atitude, não toma, fica quieta, fica parada, não fala, enche a boca d'água, enche a boca de pão, não fala, não é hora de falar, não é hora de tomar atitude, não é hora de ir para a direita nem para a esquerda. Ai, irmão, mas eu não consegui. Meu Deus, como que a gente faz, aleluia? Micaias foi preso, foram todos para a guerra, e disse o rei de Israel a Josafá: olha o que Acabe vai fazer, gente. Versículo 29. Olha, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tá bom, Josafá? Nós vamos para uma guerra, nós vamos lá, nós vamos lutar. Só que tem um porém, porém, veste roupas reais, as roupas reais. Sabe, Josafá? Veste as tuas roupas reais. Quem disfarçou-se? Acabe. Olha só que plano. Ó, Josafá, você veste as suas vestes reais de rei, e o Acabe, que convidou ele para ir para a guerra, disfarçou-se, pois. Entraram na peleja e vão guerrear. E no versículo 30, deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros. Não, assim Deus, quando ele trabalha, ele muda planos, ele muda estratégia, ele muda o quadro. O rei da Síria, versículo 30, o que ele fala? Ele diz aos capitães dos carros, disse, na minha versão está falando carro, capitão, ali também está, que tinha dizendo, não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. E agora? Sucedeu, pois, que veio capitães do carro a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Cercaram para a peleja, porém Josafá clamou desesperadamente, ele orou, falou: vou morrer agora. O Senhor o ajudou e Deus desviou a ele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era rei de Israel, deixaram de segui-lo. A misericórdia de Deus é grande. Entrou ali e livrou tremendamente. E o versículo 33, um homem na sua simplicidade armou um arco, estava ali na simplicidade dele, mexendo ali naquele arco, e feriu o rei de Israel entre a divisa da couraça, a juntura da couraça, um lugar que era impossível entrar alguma coisa, e entrou. E então disse ao carpinteiro: vira a mão e tira-me do exército. Tira eu daqui, porque estou muito ferido. E aleluia, naquele dia cresceu a peleja, ficou forte. Mas aleluia, o rei de Israel susteve-se em pé, de fronte do sírio,
inteiro ferido. E quando foi no fim da tarde, morreu. Então, não adiantou, não adianta. Mas aleluia, o que eu pergunto nessa noite? Cuidado para nós, com quem a gente faz aliança. Porque Acabe foi até lá, fez um festão, agradou Josafá, fez de tudo para Josafá. O meu povo vai ser igual ao seu, eu vou ser igualzinho a você. Não tem como, o diabo não tem nada de bom para oferecer para nós. Não adianta eu querer que alguém que não gosta de mim venha falar alguma coisa de bom para mim. Ele não tem nada para oferecer. E se ele oferecer alguma coisa boa para mim, você pode ter certeza que tem alguma coisa por trás. Então isso é para nós desta noite. Aqui era um plano para matar Josafá. Essa morte aqui era para ele. Essa morte era inteirinha para Josafá. O que aconteceu? Acabe planejou. Acabe foi e falou: vamos comigo. E Josafá fez uma aliança com ele. Ele aceitou. O ímpio não. O que ele vai oferecer para mim? Nada. O salmista lá no Salmo 1, ele vem dizer para nós que bem-aventurado é o varão que não senta na roda do escarnecedor e não pede conselho para ímpio. Eu não posso, aleluia, fazer uma aliança com as trevas. Ele não vai ter coisa boa para oferecer para mim. Uma hora ele vai puxar o meu tapete e eu não vou conseguir. Josafá conseguiu, porque ele clamou a Deus. Ele desesperadamente falou: vou morrer aqui, porque eu estou com traje de rei. Eu não vou conseguir disfarçar. Mas a misericórdia de Deus, que é as causas de nós não sermos consumidos, livrou Josafá. E aleluia, Acabe, ele levou a pior. Morreu pelo próprio veneno. Então não tem como fazer aliança com trevas, fazer acordo com ímpio. O que ele vai fazer? Eu tenho que ficar esperta, porque tem um versículo que eu gosto muito, e eu lembro dele direto: os filhos das trevas são mais sábios do que os filhos da luz. Porque o filho da luz, ele não vê muitas das vezes, não vê maldade. Ele acha que tudo é amor, não bonzinho. É bonzinho. Gente, bonzinho como? A serpente enganou a Eva como? Brincando com ela? Não. Ele veio agradando, adoçou ela. Olha, está aqui, ó, a fruta, não fala que é maçã. Pega aqui. Não, mas eu não posso. Eu não posso comer essa fruta. Você não pode porque quem falou? Não. Falaram para mim. Deus falou para mim que não era boa. Eu posso comer tudo, mas essa aqui não. Nossa. Não, você não pode comer, sabe por quê? A hora que você comer, você vai ser mais inteligente do que ele. Olha só, o pensamento do ser humano já estava com o pensamento de altivez, já lá desde o princípio, já estava querendo levar vantagem, já desde o começo. Nossa, vai saber de tudo, você vai ter noção de tudo isso aqui, tá vendo? Isso aqui você vai tirar de letra. Sabe o que é perigoso? A gente querer levar vantagem de tudo. Come a maçã, comeu, o que aconteceu? Está em nós, debaixo desse sol quente, trabalhando desesperadamente, não pode nem reclamar, porque já que chega o frio, nós vamos reclamar do frio também. Não tem jeito para nós, não tem solução, não tem condição, não tem acordo. Então muitas coisas que acontecem na nossa vida é culpa nossa mesmo, que não pensou, que não planejou, que não orou, que não buscou, achou que todo mundo é bonzinho igual eu mesmo. Não, eu tenho o amor de Deus, eu não posso pecar. A irmã falou que tem que pegar 70 vezes 7 por dia. Meu Deus, se pedir perdão para mim, eu tenho que perdoar. E tem que perdoar mesmo. Não tem outra saída. Não tem. Josafá, ele achou que a proposta do outro era boa.
filho é casado, a minha filha é casada com seu filho. E se você morrer, você sai fora, o seu filho toma posse lá do reinado, e a minha filha vai mandar, e eu mando, nós manda, tu manda, nós mandamos. Glória a Deus e aleluia. Irmão, a gente tem que ser adultos no entendimento. Como que é simples, como uma pomba, como que é astuta, como uma serpente. Então a gente não está de tudo sem saber. A pomba, ela é rápida, ela é arisca. Não adianta você querer pegar ela, nem carro pega ela. Dificilmente você vê uma pomba morta no meio da rua. E a serpente, enroladinha, quietinha, não faz nem barulho. Daqui a pouco ela vem, ó. Então é falta de sabedoria nossa mesmo. A gente passa a luta porque pedis e não recebeis. Por quê? Pedis não. Para gastar no quê? Nos seus próprios deleites. Então não vamos ser astutos como a serpente. Não precisa ser a serpente. Não precisa ser simples. Meu Deus, que loucura. Que bate a asa e solta um monte de coisa lá. Josafá quase morreu. Ele poderia ter morrido. Ele não morreu porque ele suplicou no versículo 31. Quando esse, aleluia, quando estava todo mundo cercado e ele decide rei no meio da guerra. Tem graça isso. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa acordar. É tempo de despertamento na terra. É tempo da gente olhar e não, mas parece que é, mas não é. Fica esperto, ele pode puxar seu tapete e vai perder tudo. Meu Deus, mas irmão, mas não é assim. Nossa, eu achei que era bonzinho, mas não era. Mas irmão, pelo amor de Deus, a gente precisa ser adultos no entendimento. Ser sóbrio. Se Josafá morre, o que ia ser daquele povo, gente? E você sabe o que acontece mais para frente um pouquinho, que eu estava aqui meditando? Irmão, é muito lindo a gente ler a Bíblia, a gente caminhar por ela. Lá no capítulo 20, eu fiquei maravilhada. Eu só quero ler com você uma partinha aqui que eu vi. Aleluia, que a gente já viu não sei quantas vezes, mas Deus, a palavra que se renova. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, aleluia, e alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. E vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, Tamar e em Jeres. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele era craque, gente, para buscar o Senhor. Apregoou um jejum. Ele sabia, ele tinha as armas maravilhosas. E ele caminhava, ele conhecia. Mas só que o que ele fez, não esqueceu. Deus não esqueceu aquilo. Porque no capítulo 21 vem acontecer outro episódio. Aleluia. Quando a morte de Josafá, a impiedade de Jeorão, seu pai lhe deu muitos dons de prata, ouro, coisas preciosíssimas, com cidades fortes de Judá. Porém, o reino de Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo a Jeorão, o reino de seu pai, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também algum dos príncipes de Israel, os netos. Você vê de geração em geração? O que a gente faz? Vamos começar a acertar, porque os nossos netos não venham a passar tribulação, igual eu e você. Você eu não sei, mas eu, que nasci de pessoas espíritas, lá de trás, buscando, pelejando, às vezes arrastando, para quebrar uma maldição hereditária na minha família. Ainda não consegui, aleluia. Ainda tem gente que não aceitou Jesus. Ainda tem gente que precisa conhecer as maravilhas do Senhor. Então vamos começar a acertar agora. Porque dos erros de Josafá lá atrás, vieram aqui, ó. A gente vê os erros que Davi fez. O que aconteceu na família dele, nos filhos.
coisa que aconteceu. Então nós precisamos pôr a nossa cara no pó. Talvez haja esperança. Colocar nossa cara no pó, buscar em jejum e oração, buscar clamando a Deus pelos nossos filhos, pelos nossos netos, bisnetos, tataranetos. Então, aleluia. Duas situações que Josafá entrou lá no Reino do Norte, e essa situação de Acabe, fazer aliança com Acabe, a mulher de Jezabel, que era uma mulher terrível. Como que eu vou fazer aliança com demônio? Não vai dar certo, não vai prestar. Ou corre perigo a minha vida, ou a vida dos meus filhos, dos meus netos, das minhas netas. Então glorifica a Deus. Maravilha de Deus. Soberano Deus de Israel. Que toda maldição seja que, não, mas crente não tem maldição, não pode não. O último lá não aceitar Jesus, você ainda tem brecha, eu tenho brecha, nós temos brecha. E às vezes muitas coisas no caminho, por coisas que aconteceram lá atrás, e a gente fica correndo atrás de bens materiais, de coisas materiais, que alegra a alma, engorda os olhos. Meu Deus! E acaba, sabe, não? Os anos vai passando, ontem eu tinha 15, hoje é um pouco mais. Glorifique o Senhor. Hoje eu fui almoçar na casa da minha filha, minha neta mais velha. Ela está estudando muito. E ela perguntando para mim, vó, como foi? Ai meu Deus, não vai nem falar. Acho que não vai prestar ficar falando de você. Não vai dar certo. Vamos continuar daqui para frente. Gente, é para a gente prestar atenção. Vamos buscar ao Senhor para fazer aliança, até para trabalhar, até para comprar as coisas, para entrar dentro de uma loja espírita para comprar uma roupa bonita. Eu bem que olho, essa hora que eu vou comprar alguma coisa, eu já vejo uma coisa velha lá no canto, não vou para outro lugar. A Bíblia fala, se você não saber, tudo bem, agora se você saber, corta, sai fora, porque não vai prestar. Eu fui almoçar uma vez correndo num lugar aí, olhei embaixo da mesa, tinha uma tigela assim, de barro, cheia de coisa. Eu olhei, minha fome até passou, tá? Credo, não quero isso aqui, não. Está tudo consagrado, não quero. De jeito que nunca mais vou pegar. Uma comida cheirosa, maravilhosa, aquela situação perigosa. Eu falei, meu Deus. Então, irmãos, nessa noite, vamos vigiar com quem a gente faz aliança. Mas é bom, é coisa boa. Cuidado lá na frente. Olha o fruto. Hoje a gente planta. Amanhã. Não, vou casar porque ele é idólatra, ou é budista, ou é isso, aquilo. Não, eu prometo para a senhora que eu vou orar, ele vai se converter, quando passa um pouco a pessoa está lá. Não se comuniqueis com as trevas. Não se comuniqueis com as trevas. Fugir da aparência do mal. Isso é para nós, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, para nós, Senhor. Eu fugir, não. Mas eu perdi, não perdeu, não. Você ganhou. Mas eu perdi, não, você ganhou. Espera só para você ver, Deus vai te honrar. Deus é fiel, Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar, Ele vai trazer para você coisas melhores, sabe? Não coloque a mão onde não é abençoado, vai servir de maldição para a nossa vida, e a gente não pode. Então nesta noite é para nós vigiar, mas vigiar para valer, porque não dá mais para brincar, não dá mais. Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse:
tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Isso é para nós examinar nós mesmos, sabe? Olhar para dentro de nós mesmos. Senhor, perdão, Senhor, me perdoe. Eu vou me concentrar cada vez mais. Eu vou me corrigir. Foi falado desde o começo, e eu vou caminhar na tua presença. Amém? Aleluia. Eu quero chamar, aleluia, a nossa irmã missionária Ivone Isabel. Ela vai estar servindo a Santa Ceia nesta noite. E eu quero pedir para a irmã Vitória, aleluia, Jesus, para nós estar louvando o hino 300, acho que é um. Aleluia, Jesus. Visível em nossa vida. No mundo espiritual, ele consegue enxergar a marca do sangue em nós. E hoje nós estamos reforçando essa marca do sangue em nossa Aleluia. vida. Por intermédio do cálice que vamos participar, esse é o símbolo do sangue do Senhor que vai ser derramado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta bênção, Senhor. Ó Deus, e abençoar, ó Jesus, consagrando esse pão, consagrando esse cálice, Senhor, a tua presença, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos e derrama a chuva de bênçãos sobre nós, Pai. Todos que participaram do corpo e sangue do Senhor, aqueles que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Pai, está em plena comunhão com a igreja do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que a tua igreja venha participar desse pão, Senhor Jesus, para a vida eterna, meu Pai. É a oração que eu faço para a glória do teu nome, Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui, pastor.
Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná e de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Tens discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus ordenou outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, é Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo se encarnar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida o pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a toda receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Ele a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Todos pegaram o que tem. Chegamos todos juntos, irmão. Memória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E no número 39. Glória a Deus, glória a Deus.
confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se livre de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alto mais que a neve, alto mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Senhor, por este culto, por cada vida, Senhor, que está aqui. Deus, dá força, dá graça para a tua igreja, dá, Senhor, sabedoria, discernimento, Senhor Jesus, para o teu povo. Caminha, Senhor, conosco na terra. Toma frente daquelas pessoas, Senhor, que ainda não te conhecem. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos dizem amém. Se Deus é por nós, Ele será contra nós. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salveis uns aos outros com a paz. Daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor.